O que poderia conectar Juliano Bastos, um CEO recluso que poderia ter qualquer coisa em Nova York, à silhueta de uma mulher na janela do apartamento do outro lado da rua? Ele não sabia o nome dela. Apenas que todas as noites, sob uma luz amarela e quente, ela dava vida a livros velhos e esfarrapados, um mundo de paixão silenciosa completamente oposto ao caos controlado de sua própria vida. Essa curiosidade logo se tornou um plano audacioso. Vamos descobrir a história de um contrato fatídico e um amor inesperado que floresceu nos lugares mais improváveis. Do 700º andar da Torre das Empresas Bastos, o mundo se encolhia em uma tapeçaria cintilante de luz. Para Juliano Bastos, essa tapeçaria era um tabuleiro de xadrez, e ele era seu jogador mais calmo. Cada movimento era calculado, cada resultado antecipado. Mas nos últimos 6 meses, havia uma casa no tabuleiro fora de seu controle. Era a janela de um antigo apartamento de tijolos do outro lado da rua, onde uma mulher vivia entre pilhas de livros. Ele a observava através de um telescópio de alta potência. Um hábito que começou como curiosidade ociosa e agora se tornara um ritual quase obsessivo. Ele via seu trabalho, seus dedos ágeis deslizando sobre lombadas gastas, remendando cuidadosamente páginas frágeis. Ela não tinha cortinas, não por descuido, mas aparentemente porque não tinha nada a esconder. Seu mundo estava contido naquela pequena oficina de restauração de livros. O cheiro de cola, papel velho e silêncio diligente. Uma paz que seus bilhões nem poderiam comprar. Temos um problema, Juliano. A voz de Arthur, seu advogado e único amigo próximo, veio de trás. Juliano baixou o telescópio, mas seu olhar permaneceu fixo naquela janela. Sempre há um problema. Arthur, o conselho está pressionando. A gala de lançamento da Fundação David Bastos está se aproximando. Eles querem ver uma imagem de estabilidade, um herdeiro com uma vida pessoal plena, não um fantasma que só vive em seu escritório e cobertura. Arthur colocou uma pasta grossa na mesa de vidro de Juliano. Eles querem ver uma noiva. Juliano soltou uma risada curta e seca, um som raro. E onde você sugere que eu encontre uma? Em nossa lista de fusões e aquisições? Preparei uma lista de candidatas em potencial, disse Arthur, ignorando o sarcasmo. Mulheres de famílias proeminentes que entendem as regras. Juliano acenou com uma mão desdenhosa, sua impaciência aparecendo. Ele não precisava de uma mulher que entendesse as regras. Ele precisava de alguém que pudesse fazer as pessoas acreditarem em uma história. Alguém tão autêntica que ninguém pudesse questionar. Seus olhos inconscientemente voltaram para a janela do outro lado da rua. Ela estava lá, sorrindo para um livro como se fosse um velho amigo. Ela tinha o tipo de compostura que as mulheres da lista de Arthur passariam a vida inteira fingindo. Eu tenho minha candidata, disse Juliano de repente. Arthur ergueu uma sobrancelha. Você tem? Quem é? Uma filha dos Vanderbilt? Alguma princesa europeia de férias? Não, disse Juliano, levantando-se e caminhando até a enorme janela de vidro. Ele apontou para o antigo apartamento de tijolos. Arthur semicerrou os olhos, seguindo seu gesto. Você está brincando? Uma completa estranha? Não sabemos nada sobre ela? Eu sei o suficiente, respondeu Juliano. Sei que ela é apaixonada por seu trabalho, sei que ela é paciente, e sei que ela não pertence ao nosso mundo, o que a torna perfeita. Ninguém jamais suspeitaria de uma escolha tão inesperada. O plano começou a se formar em sua mente. Nítido e preciso. Ele precisava dela por 3 meses. Apenas para aparecer na gala de lançamento e em alguns eventos familiares. Um contrato, um pagamento generoso, e então eles seguiriam caminhos separados. Simples, eficiente. Naquela noite, Helena Reis foi surpreendida por uma batida em sua porta. Era tarde demais para uma visita, e o entregador de pizza sempre ligava antes. Ela abriu a porta com hesitação, ainda usando seu avental manchado de cola. Diante dela estava um homem que ela só vira em revistas de negócios na banca de jornal. Juliano Bastos, em carne e osso, alto, vestido com um terno perfeitamente talhado que parecia mais caro que o aluguel de um ano. Senhora Reis?
Sua voz era grave e controlada. Sim, respondeu ela, sua mão inconscientemente apertando a maçaneta. Posso ajudar? Tenho uma proposta para a senhora, disse ele diretamente, seus olhos afiados examinando sua oficina bagunçada, mas sem um pingo de julgamento. Uma proposta de negócios. Helena o convidou a entrar, a curiosidade superando sua cautela. Ela ouviu enquanto ele expunha seu plano, sua voz tão uniforme e factual como se estivesse discutindo um contrato futuro. Fingir ser sua noiva, aparecer em eventos, receber uma quantia de dinheiro que poderia resolver todos os seus problemas financeiros, desde sua esmagadora dívida estudantil até as contas médicas de sua mãe. Sua primeira reação foi de profundo insulto. Seu orgulho se eriçou. Senhor Bastos, eu não sou um item para aluguel. Minha oficina pode ser pequena, mas minha dignidade não é. Ele não vacilou. Não duvido. É precisamente por isso que a escolhi. Eu a observei. Senhora Reis, a senhora tem uma integridade que o dinheiro não pode comprar. É isso que torna esta farsa crível. Ele olhou diretamente em seus olhos. Não estou pedindo que venda sua dignidade. Estou oferecendo uma transação. Uma solução para nós dois. A senhora tem seus fardos. Eu tenho os meus. Talvez possamos nos ajudar a carregá-los por um curto período. Suas palavras, surpreendentemente, não foram frias. Havia um cansaço por trás de seus olhos cinzentos, um peso que ela podia sentir. Ela pensou em sua mãe. Nas noites sem dormir, preocupada com as contas. A oferta era louca, perigosa e insultuosa, mas também era uma saída. Ela olhou ao redor de sua oficina, seu refúgio seguro, e depois de volta para o homem poderoso parado no meio dela. Se eu concordar, disse ela lentamente, sua voz quase um sussurro. Haverá regras, minhas regras. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Juliano. Eu não esperaria nada menos. O contrato foi assinado, não em uma suntuosa mesa de sala de reuniões, mas na velha mesa de trabalho de carvalho de Helena, cercada por livros esperando para renascer. Um estranho começo para o relacionamento mais fabricado do mundo. A gala de lançamento da Fundação David Bastos foi realizada em uma galeria de arte contemporânea no Soho, um vasto espaço com paredes brancas e esculturas de metal que pareciam que poderiam desmoronar a qualquer momento. O ar estava impregnado de perfume caro e ambição cuidadosamente disfarçada. Para Helena, era como pisar em outro planeta, um lugar onde a gravidade parecia funcionar de forma diferente. O vestido de seda azul mar que o estilista de Juliano escolhera para ela parecia uma fantasia estrangeira. Bonita, mas restritiva. Apenas sorria. Acene com a cabeça e fique comigo, sussurrou Juliano enquanto entravam. Sua mão repousando levemente na base de suas costas. O toque era ao mesmo tempo publicamente possessivo e privadamente tranquilizador. Helena tentou seguir suas instruções. Ela sorriu para rostos borrados. Acenou para apresentações vazias. Sentia-se como uma boneca de corda. Cada movimento calculado e antinatural. As pessoas olhavam para ela com curiosidade indisfarçável. Quem era ela? De onde ela vinha? A garota misteriosa que capturara o coração do CEO mais recluso de Nova York? As perguntas pairavam no ar, tão pesadas quanto a umidade pré-tempestade. Juliano navegava pela multidão com facilidade praticada, conduzindo-a através de grupos de pessoas como um quebra-gelo. Mas Helena sentia que estava afundando. A conversa girava em torno de aquisições, férias em St. Bart's e reclamações sobre a dificuldade de encontrar bons empregados. Era uma língua que ela não entendia e não tinha desejo de aprender. A salvação veio de um canto tranquilo da galeria. Enquanto Juliano estava encurralado por um grupo de investidores, Helena escapou, buscando um momento de ar. Ela parou em frente a uma vitrine de vidro bem iluminada. Dentro não havia uma peça de arte moderna, mas um pequeno e velho livro. Era uma primeira edição de Folhas de Relva de Walt Whitman. Sua lombada de couro rachada e suas páginas de um marfim envelhecido. É lindo, não é? Disse uma voz calorosa e grave ao seu lado.
Helena se virou para ver um cavalheiro mais velho, com cabelos prateados e olhos cintilantes. Era o juiz Nogueira, um grande filantropo e um velho amigo da família Bastos. É mais do que lindo, respondeu Helena, a tensão em seus ombros parecendo derreter. Este era seu território. É uma testemunha do tempo. Olhe a costura nesta lombada. É costurada à mão, não à máquina. E este papel é feito de trapo, não de polpa de madeira. Poderia durar séculos se bem cuidado. O entusiasmo em sua voz era real. Pela primeira vez na noite, ela não estava atuando. O juiz Nogueira sorriu. Um sorriso genuíno. Jovem senhora, você fala dele como se entendesse sua alma. Eu tento, disse Helena. Sou uma restauradora de livros. A conversa deles rapidamente atraiu uma pequena multidão. Alguns outros, cansados de conversas financeiras, aproximaram-se, curiosos. Helena, sem perceber, criara um oásis de autenticidade em um deserto de artifício. Ela falou sobre a diferença entre conservação e restauração, sobre as histórias que manchas e arranhões em um livro podem contar. Ela não estava tentando impressionar, estava simplesmente compartilhando sua paixão. Do outro lado da sala, Juliano observava. Ele terminara sua conversa com os investidores e estava procurando por Helena. Um pouco preocupado que ela pudesse se sentir perdida. Mas o que ele viu o atordoou. Ela não estava nada perdida. Ela era o centro. Um pequeno grupo das pessoas mais influentes da cidade estava reunido ao seu redor. Não porque ela era a noiva de Juliano Bastos, mas porque ela era Helena Reis. Eles estavam cativados por sua inteligência e sua paixão genuína. Ela estava brilhando, não sob um holofote, mas em sua própria luz. Mas havia outro observador, um com olhos ainda mais aguçados que os de Juliano. Evelyn Bastos, sua avó, uma mulher pequena com cabelos prateados em um coque arrumado e o porte de uma rainha. Estava na beirada da multidão. Ela não estava olhando para os admiradores de Helena. Estava olhando para Helena. Observava a maneira como ela se movia, a maneira como seus olhos se iluminavam quando falava sobre livros e a maneira como ela parecia esquecer onde estava. Quando a pequena multidão se dispersou, Evelyn se aproximou. Olá, Juliano, disse ela. Mas seus olhos nunca deixaram Helena. E esta deve ser a jovem que finalmente convenceu meu neto a deixar seu escritório. Avó? Esta é Helena Reis, disse Juliano, colocando a mão nas costas de Helena novamente. Desta vez parecia mais protetor. Um prazer. Senhora de Bastos, disse Helena, um toque de nervosismo retornando. Ela sabia quem era esta mulher. Era a matriarca, a guardiã do legado que Juliano tentava proteger. Evelyn a olhou de cima a baixo. Uma avaliação indisfarçável. Senhora Reis, ouvi dizer que a senhora é restauradora de livros. Uma profissão rara e admirável. Ela fez uma pausa. Uma batida significativa. Exige uma grande atenção aos detalhes. Um olhar aguçado para o que é falso e o que é real. O ar ficou tenso. Não era um elogio. Era um aviso. Um teste. Juliano sentiu seus músculos se contraírem. Ele antecipara o escrutínio do conselho, da imprensa, mas subestimara a perspicácia de sua avó. Helena respirou fundo, segurando o olhar de Evelyn. De fato. Mas o mais interessante é que, às vezes, as coisas que parecem mais imperfeitas são as mais autênticas. Elas têm cicatrizes, histórias. Elas viveram. Evelyn Bastos não disse nada por um longo momento. Ela apenas olhou para Helena. Seus olhos azuis profundos e indecifráveis. Finalmente, um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou seus lábios. Uma resposta interessante. Juliano, teremos uma reunião de família na propriedade em Connecticut neste fim de semana. Espero que ambos estejam lá. Não era um convite. Era uma convocação. Quando Evelyn se afastou, Juliano soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. A farsa deles acabara de sobreviver ao primeiro ato. Mas eles haviam entrado em um teatro muito mais perigoso. E a crítica mais dura acabara de tomar seu assento na primeira fila.
A propriedade da família Bastos em Connecticut era como algo saído de um romance de Henry James. Uma grande casa principal de pedra cinza antiga, cercada por gramados bem cuidados e carvalhos centenários que estendiam seus galhos como braços protetores. O ar aqui era limpo e cheirava a terra úmida e folhas em decomposição. Um contraste gritante com a agitação de Nova York. Mas para Helena, essa quietude era mais intimidante que o barulho da festa. Aqui, não havia multidões para se esconder, apenas família, e os olhos vigilantes de Evelyn Bastos. O fim de semana foi uma série de testes sutis. Almoço no terraço, onde a tia fofoqueira de Juliano interrogou Helena sobre como eles se conheceram. Juliano, preparado, contou uma história bem polida sobre procurar a oficina de Helena para restaurar um livro de família antigo e ficar encantado por sua paixão. Helena apenas sorriu e assentiu. Sentindo-se cúmplice de fraude, à tarde, eles caminharam pelos terrenos. Juliano mostrou-lhe os estábulos onde aprendeu a cavalgar. O lago onde seu irmão, David, o ensinara a pescar. Pela primeira vez, ele não falava de trabalho ou contratos. Falava de seu passado, de memórias. Helena ouvia, reconhecendo as rachaduras na armadura fria de seu CEO. Ela via o menino que um dia correra por aqueles gramados. O homem que ainda carregava a dor da perda. O maior teste veio na noite de sábado. Após o jantar, Evelyn convocou Helena para a biblioteca. A sala era revestida de carvalho escuro, cheia de livros de capa de couro e cheirava a tempo. Evelyn estava sentada em uma poltrona de couro perto da lareira, as chamas dançantes projetando sombras em seu rosto. "Sente-se, minha querida", disse Evelyn, seu tom invulgarmente suave. "Quero te mostrar uma coisa." Ela entregou a Helena um álbum de fotos gasto com uma capa de veludo desbotada. Dentro, havia fotos em preto e branco de uma família que Helena não reconhecia. Homens e mulheres em trajes dos anos 1920, crianças sorridentes. "Esta era a família da minha mãe", disse Evelyn. "Eles não eram ricos. Meu pai, um Bastos, se apaixonou pela minha mãe e sua família o deserdou por isso. Disseram que ela não era digna, mas ele escolheu o amor em vez da herança." Ela olhou diretamente para Helena. "Conto esta história para que você entenda que, nesta família, não valorizamos apenas dinheiro. Valorizamos caráter. Vejo uma força em você, Helena, mas também vejo uma reserva, como se estivesse escondendo algo." O coração de Helena martelou. Evelyn via através dela, não toda a verdade, mas o suficiente para assustá-la. "Todos têm seus assuntos particulares, senhora", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. "Tem mesmo", concordou Evelyn. "Mas um casamento não pode ser construído sobre segredos." Ela fechou o álbum. "Só espero que Juliano saiba o que está fazendo." Helena saiu da biblioteca, sentindo-se como se tivesse acabado de sobreviver a um interrogatório da Suprema Corte. Ela encontrou Juliano parado sozinho na varanda, olhando para os jardins escuros. Ele não se virou quando ela se aproximou. "Ela falou com você", disse ele. Foi uma afirmação, não uma pergunta. "Ela é muito perspicaz", respondeu Helena, parando ao lado dele. "Ela suspeita de nós." Juliano suspirou. Um som pesado. "Ela tem motivos. Já viu muitas pessoas tentarem se aproveitar do nome Bastos." Eles ficaram em silêncio por um momento. O ar frio da noite envolvendo-os. Helena sentiu um súbito desejo de quebrar o muro entre eles. Não apenas o muro do contrato, mas o que ele construíra ao redor de si mesmo. "Por que é tão importante?", perguntou ela suavemente. "Tudo isso? Proteger o legado? Agradar ao conselho? Por que você iria tão longe? Encenaria uma peça tão elaborada?" Juliano ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Quando falou, sua voz estava crua de emoção. "Por que eu prometi?" Ele se virou para encará-la, a luz prateada da lua iluminando a dor em seus olhos. "Meu irmão, David, a fundação leva o nome dele. Ele era quem nascera para liderar as empresas Bastos. Ele tinha o carisma, a visão. Eu era apenas o cara dos números." Ele fez uma pausa, engolindo em seco.
Ele morreu em um acidente de escalada. Algumas semanas antes, a empresa estava com dificuldades. Um concorrente tentava uma aquisição hostil. A imprensa estava circulando. David me fez prometer. Ele disse: Juliano, aconteça o que acontecer. Proteja nosso nome, é tudo o que temos. Eu prometi a ele. Sua voz quebrou nas últimas palavras. Esta farsa não é para o conselho, é para ele. Para manter minha promessa. Para mostrar ao mundo que a família Bastos ainda é forte, estável. É tolice, não é? Helena olhou para ele e, pela primeira vez, não viu um CEO poderoso. Viu um irmão mais novo de luto. Um homem preso por uma promessa de leito de morte. Seu coração se encheu de uma emoção súbita e poderosa. Não era pena. Era empatia. Ela estendeu a mão e pousou-a suavemente em seu braço. Não, sussurrou ela. Não é tolice. É amor. Naquele momento, sob o luar de Connecticut, não havia contrato, nem fingimento. Apenas duas pessoas, cada uma carregando seus próprios fardos, encontrando um pingo de consolo na presença da outra. O toque dela foi leve, mas para Juliano, teve mais peso do que qualquer negócio. Era real, e isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. A confissão de Juliano à lareira mudou tudo. O contrato ainda estava lá, um fato frio no papel, mas o ar entre eles mudara. O constrangimento profissional foi substituído por uma cautelosa consciência um do outro como pessoas reais, com cicatrizes e segredos. Quando voltaram para Nova York, uma mudança pequena, mas significativa, ocorreu. Evelyn Bastos, em um movimento que era tanto um teste quanto um ramo de oliveira, enviou uma caixa de madeira para o apartamento de Helena. Dentro, havia um diário antigo, sua capa de couro descascando e suas páginas frágeis com a idade. Um pequeno bilhete manuscrito de Evelyn estava anexado. Este era o diário do bisavô de Juliano. Achei que ele encontrou a pessoa certa para curá-lo. Helena entendeu a mensagem imediatamente. Não era apenas um trabalho de restauração. Era uma incumbência. Ela ligou para Juliano. Sua avó me enviou algo, disse ela, um pouco hesitante. O diário do seu bisavô precisa de uma restauração cuidadosa. Eu lhe pagarei pelo seu tempo. Claro, respondeu Juliano instantaneamente. Voltando ao modo transacional. Não, interrompeu Helena. Isto não faz parte do contrato. Farei isso como um presente. Mas acho que você deveria estar aqui quando eu o fizer. Esta é a história da sua família. Você deveria fazer parte dela. Foi um convite inesperado que ia além dos termos acordados. Juliano hesitou, depois concordou. As noites que se seguiram formaram uma nova rotina. Depois de deixar seu escritório no arranha-céu, Juliano atravessava a rua para o pequeno e aconchegante apartamento de Helena. Ele se sentava na única cadeira não ocupada por livros, observando-a trabalhar sob a luz amarela e quente. Ele tirava o paletó, afrouxava a gravata e, por algumas horas, não era o CEO Juliano Bastos, era apenas Juliano. Helena trabalhava com um foco meditativo. Ela separava gentilmente as páginas, limpava-as com uma esponja especial e remendava os rasgos com papel japonês fino como uma teia de aranha. Juliano, acostumado a tomar decisões em frações de segundo, ficava hipnotizado por sua paciência. Como você faz isso? Ele perguntou uma noite, enquanto ela costurava meticulosamente a lombada com fio de linho. Ter tanta paciência? Helena ergueu os olhos, um pequeno sorriso nos lábios. Cada livro tem uma história, não apenas as palavras dentro, mas a história de sua jornada. Esta mancha de café. Apontou ela para uma marca tênue. Pode ter sido de um estudante passando a noite em claro há 100 anos. Este rasgo pode ter sido de uma criança curiosa. Restaurá-lo não é sobre apagar o passado, é sobre honrá-lo, torná-lo forte o suficiente para sobreviver para o futuro. Suas palavras tocaram algo profundo dentro dele. Ele pensou em sua promessa a David. Talvez ele estivesse entendendo tudo errado. Talvez proteger um legado não fosse mantê-lo com aparência perfeita e impecável, mas reconhecer suas cicatrizes e torná-lo mais forte.
Enquanto Helena trabalhava, ela lia trechos do diário em voz alta. A caligrafia do bisavô de Juliano contava as lutas para começar um negócio. Seu amor por sua esposa e suas esperanças para o futuro. Era uma janela para a alma da família Bastos, um lado que Juliano nunca conhecera. Ele também tinha medo, disse Juliano suavemente uma noite, depois que Helena leu uma passagem sobre ele quase ir à falência. Sempre pensei que os homens que vieram antes de mim eram gigantes invencíveis. Eles eram apenas pessoas, Juliano, respondeu Helena gentilmente. Com os mesmos medos e esperanças que nós, no pequeno espaço da livraria. Seus muros de defesa começaram a desmoronar. Tijolo por tijolo. Eles falaram de sonhos esquecidos, de decepções silenciosas. Ele contou a ela sobre a pressão de viver à sombra de David. Ela contou a ele sobre seu sonho de abrir uma livraria comunitária, um lugar onde as crianças do bairro pudessem ir e ler de graça. Uma noite, enquanto ela prensava a lombada recosturada, suas mãos se tocaram. Um pequeno choque elétrico passou entre eles. Não era nada como os toques calculados em público. Era privado, acidental e cheio de uma emoção inominável. Ambos ergueram os olhos ao mesmo tempo, seus olhares se encontrando sobre o velho diário. A sala pareceu encolher, deixando apenas os dois e o som de seus próprios corações. Juliano se viu inclinando-se para a frente, atraído por uma força mais forte que a lógica. Helena não recuou. Seus lábios se entreabriram, seus olhos escureceram, o momento se estendeu, tenso como a corda de um arco. A peça, o contrato, o mundo inteiro lá fora pareciam se dissolver. Tudo o que restava era a verdade crua de sua atração inegável. Mas então, o lamento de uma sirene de ambulância da rua abaixo quebrou o encanto. Eles recuaram, um ar constrangedor enchendo a sala. Está tarde, disse Juliano, a voz rouca. Eu deveria ir. Sim, sussurrou Helena. Seus olhos no diário, sem ousar olhá-lo, ele saiu sem outra palavra. Helena ficou sozinha no silêncio, sua mão ainda sentindo o calor de seu toque. Ela olhou para o diário curado em sua mesa. Eles o remendaram juntos, mas no processo, algo entre eles se quebrara. A linha entre o real e o falso se fora. Ela não estava mais fazendo o papel de uma mulher apaixonada por Juliano Bastos. A parte assustadora era que ela achava que estava de verdade. A intimidade que floresceu na oficina de Helena criou uma mudança sutil, mas poderosa, em suas aparições públicas. A rigidez se fora, substituída por uma facilidade natural, uma química que nenhum ator poderia fingir. Eles sorriam um para o outro, não apenas com a boca, mas com os olhos. Suas mãos se tocavam não como parte de um roteiro, mas como um reflexo natural. Para o mundo exterior, eles eram um casal profundamente apaixonado. Para Juliano e Helena, era uma verdade perigosa que ambos tentavam ignorar, mas no mundo implacável de Juliano, nada escapava aos olhos de um predador. Marcos Fontes, o CEO de uma empresa rival e inimigo jurado de Juliano, observava essa transformação com profundo ceticismo. Marcos conhecia Juliano, conhecia sua frieza, seu cálculo. Este romance de conto de fadas era perfeito demais, oportuno demais. Cheirava a uma estratégia de relações públicas bem orquestrada, determinado a encontrar uma brecha. Marcos contratou um investigador particular, não um detetive barato espreitando em becos, mas uma empresa de cibersegurança de primeira linha especializada em desenterrar o passado digital e real das pessoas. Eles não encontraram nada sobre Juliano. Sua vida era guardada como uma fortaleza. Então eles se concentraram no elo mais fraco, Helena Reis. O passado de Helena não continha escândalos, mas continha dor. Ela crescera em um bairro pobre do Queens. Seu pai partira quando ela era jovem, deixando sua mãe lutando com dívidas. Mas a coisa que Helena enterrara mais fundo era seu relacionamento com seu primo, Ricardo. Rick era um jovem gentil, mas de vontade fraca, que sempre se metia em pequenos problemas. Alguns anos antes,
Ele desenvolvera um vício em jogos de azar e roubara a pequena poupança que Helena guardara para abrir sua oficina de livros. De coração partido, ela fora forçada a cortar laços com ele para proteger sua mãe e seu próprio futuro. Foi uma decisão dolorosa. Uma cicatriz que ela nunca quis que ninguém visse. Os investigadores de Marcos encontraram Ricardo, agora trabalhando em um bar de Nova Jersey. Ainda afogado em dívidas, Marcos viu uma oportunidade de ouro. Ele não precisava de um escândalo. Precisava apenas de uma história que pudesse ser distorcida. Um parente abandonado e necessitado. Uma garota que tira a sorte grande com um CEO e esquece suas raízes. Isso mancharia a imagem autêntica de Helena e lançaria dúvidas sobre todo o relacionamento. Uma tarde, enquanto Helena fechava sua oficina, um homem de terno elegante a parou. Não era Marcos, era seu advogado. Senhora Reis, disse ele com um sorriso fino. Meu cliente, o senhor Marcos Fontes, envia suas felicitações a você e ao senhor Bastos. Ele também queria expressar sua preocupação. Preocupação com o quê? Perguntou Helena. Em guarda? Com a família, disse o advogado, seu tom escorregadio. Acontece que soubemos sobre seu primo. Ricardo. Uma situação trágica. Seria uma pena se a história de como você o abandonou em seu momento de necessidade vazasse para a imprensa, especialmente antes da grande votação do Conselho das Empresas Bastos. Isso poderia fazer algumas pessoas pensarem que você não é bem quem parece. O sangue nas veias de Helena virou gelo. Sua respiração ficou presa na garganta. Isso não era apenas uma ameaça, era uma invasão na parte mais profunda e dolorosa de sua vida. O que você quer? Sussurrou ela, a voz trêmula. O senhor Fontes acredita que um pouco de competição saudável é bom para os negócios, respondeu o advogado. Ele simplesmente gostaria que as empresas Bastos retirassem sua oferta pela empresa de tecnologia que ambas as partes estão de olho no momento. Considere um gesto de boa vontade. Fale com seu noivo. Acho que ele entenderá. O homem entregou-lhe um cartão com um número de telefone e virou-se, deixando Helena enraizada na calçada. Seu mundo inteiro parecia estar desmoronando. A paz que ela construíra com tanto esforço, sua oficina, sua vida tranquila, estavam todos sob ameaça. Marcos não estava apenas mirando em Juliano, estava usando o passado dela como uma arma. Naquela noite, ela não conseguiu trabalhar. Sentou-se entre seus livros, mas eles não ofereciam conforto. Eram apenas objetos silenciosos. Medo e vergonha a envolveram. Ela prometera a Juliano que não haveria surpresas. Agora, seu passado poderia destruir tudo o que ele estava tentando proteger. Ela pensou em ligar para Juliano, confessar tudo. Mas e depois? Ele usaria seu dinheiro e poder para resolver o problema, para silenciar Ricardo, para abafar a história. Ela se tornaria um problema a ser resolvido, um passivo. E a imagem que ele tinha dela, uma mulher forte e de princípios, seria despedaçada. A frágil igualdade que haviam construído desapareceria, substituída pela relação entre um bilionário e seu problema. Não, ela não podia deixar isso acontecer. Este era o seu passado, a sua dor. Se alguém fosse enfrentá-lo, teria que ser ela. O desespero lentamente deu lugar a uma fria resolução. Marcos Fontes a subestimara. Ele pensara que ela era apenas uma garota fraca e pobre. Ele estava errado. Ela podia não ter dinheiro ou poder, mas tinha a verdade e uma perspicácia afiada por 1000 histórias que lera. Ela não seria uma vítima na narrativa de outra pessoa. Ela escreveria o próximo capítulo sozinha. Helena não dormiu naquela noite. Ela não chorou nem entrou em pânico. Em vez disso, sentou-se em sua mesa de trabalho, banhada pela luz amarela do abajur, e planejou, pensou nas heroínas de seus romances favoritos. Não as princesas esperando para serem resgatadas, mas as mulheres inteligentes e resilientes que usavam sua astúcia como armas. Sabia que não poderia lutar contra Marcos Fontes com dinheiro ou poder, mas poderia lutar com ele em um campo diferente. O campo da verdade e da moralidade. Na manhã seguinte, ela não ligou para o advogado de Marcos. Em vez disso, fez algo que não fazia há anos.
Dirigiu até Nova Jersey e encontrou o bar onde Ricardo trabalhava. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas seus olhos ainda continham uma tristeza familiar. Ele ficou assustado e envergonhado ao ver Helena. Eles se sentaram em uma pequena lanchonete próxima. Não houve acusações nem raiva. Helena simplesmente colocou um pequeno gravador digital na mesa e disse: Rick, preciso que você me diga exatamente o que as pessoas de Marcos Fontes disseram a você. E preciso que me diga a verdade. Dominado pela sua franqueza, e talvez pela própria culpa, Ricardo contou tudo. Sobre a oferta de dinheiro, sobre como queriam que ele distorcesse a história, que pintasse Helena como uma alpinista social sem coração que abandonara a família. Eles te fizeram assinar alguma coisa? Perguntou Helena. Não, disseram que voltariam, murmurou Ricardo. Ótimo, disse Helena. Agora, quero que você pare de falar com eles. Não pegue o dinheiro deles. Não posso te dar muito, Rick, mas posso te dar uma chance de fazer a coisa certa, uma chance de recomeçar. Ela lhe deixou algum dinheiro, quase tudo o que tinha, e o número de um centro de apoio a viciados em jogos. A escolha é sua, disse ela antes de sair. Seu próximo passo foi ainda mais ousado. Ela ligou para o número no cartão que o advogado lhe dera. Quero ver o Sr. Fontes, disse ela, sua voz calma e firme. Sozinha. A reunião foi marcada em um restaurante tranquilo e sofisticado. Marcos Fontes, usando o sorriso arrogante de um predador, a esperava. Ele esperava súplicas, uma negociação. Não esperava o que aconteceu a seguir. Helena colocou o gravador digital na mesa. Esta é a minha conversa com meu primo esta manhã, disse ela. Nela, ele detalha como seus homens tentaram suborná-lo para mentir e me caluniar. O sorriso de Marcos congelou. E isto, disse ela, colocando seu próprio celular ao lado, é uma gravação desta nossa conversa agora. Quero que saiba que não tenho vergonha do meu passado. Faz parte de mim. Se você publicar sua história, eu publicarei a minha. Uma história sobre um CEO poderoso tentando chantagear uma mulher, usando a dor de sua família como arma. Não vou te processar por dinheiro. Vou apenas contar a verdade. E veremos qual história o público e o seu conselho de administração acredita mais. Marcos Fontes a encarou, sua arrogância evaporando, substituída por um espanto indisfarçável. Ela não vacilou, não havia lágrimas. Apenas o poder frio da integridade. Ele cometera um erro grave. Ele a tratara como um peão. Mas ela era uma rainha. Enquanto isso, Juliano estava enlouquecendo. Não conseguia falar com Helena o dia todo. Ligou, mandou mensagem. Mas não houve resposta. Uma sensação fria de pavor se apoderou dele. Acostumara-se tanto a saber onde ela estava, segura em sua oficina. Este silêncio era alarmante. Usando seus recursos, algo que odiava fazer quando se tratava dela, ele rastreou o sinal do celular dela até o restaurante. Ele entrou de rompante, o coração batendo forte, preparando-se para o pior. E ele a viu, sentada em frente ao seu maior inimigo, completamente calma e no controle. Ele parou na entrada, escondido atrás de um grande pilar, e ouviu suas últimas palavras. Naquele momento, tudo ficou claro para Juliano. Sua promessa a David, o legado da família, o conselho de administração, tudo isso se desvaneceu em comparação com a brilhante verdade diante dele. A mulher que ele amava não precisava dele para resgatá-la. Ela era uma guerreira, e ele quase a perdera por causa de uma mentira, um contrato. Ele percebeu que protegê-la não significava escondê-la do mundo, mas ficar ao seu lado, digno de sua força. A peça acabara. Era a hora da verdade. Não a verdade que Marcos queria expor, mas sua própria verdade. Ele saiu de seu esconderijo. Tanto Helena quanto Marcos se viraram, surpresos. Juliano não olhou para Marcos. Ele só olhou para Helena, seus olhos cheios de admiração e arrependimento. Helena, disse ele, sua voz grave e firme. Sinto muito. Sinto muito por tê-la colocado nesta posição. Ele se virou para Marcos, seus olhos como gelo.
O jogo acabou. Marcos, retire a oferta de aquisição. Saia da vida dela. Ou não vou apenas divulgar esta gravação. Vou passar o resto da minha vida garantindo que todos saibam exatamente que tipo de homem você é. Então, ele fez algo que surpreendeu tanto Helena quanto Marcos. Ele estendeu a mão, não para puxar Helena, mas para que ela a pegasse se quisesse. Vamos, disse ele suavemente. Temos um anúncio a fazer, mas desta vez vamos contar a verdade. Helena olhou para a mão estendida, depois para os olhos dele. Viu não um CEO controlando a situação, mas um homem lhe dando uma escolha, lhe dando respeito. Ela colocou a mão na dele. O calor era familiar e certo. Juntos, eles deram as costas para Marcos Fontes e saíram do restaurante. Não como conspiradores em uma peça, mas como parceiros enfrentando um futuro incerto, mas completamente real. O ar na limusine no caminho de volta para o apartamento de Helena estava denso de palavras não ditas. A tensão do confronto passara, deixando uma quietude estranha e constrangedora. A peça terminara abruptamente, e agora eles eram apenas Juliano e Helena, dois estranhos que haviam compartilhado seus segredos mais profundos sob um falso pretexto. Juliano foi o primeiro a quebrar o silêncio. Liguei para o Arthur, disse ele, olhando para a frente. O contrato será rescindido pela manhã. Todas as cláusulas de confidencialidade serão anuladas. Você está completamente livre. Ele fez uma pausa. O cachê ainda será pago integralmente. É o mínimo que posso fazer. Helena virou-se para olhá-lo. Não preciso do seu dinheiro, Juliano. Eu sei, respondeu ele suavemente. Mas eu preciso fazer isso. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, eles não disseram mais nada. Ambos saíram, e Juliano a acompanhou até seu apartamento. O gesto não estava em nenhum roteiro, foi simplesmente um impulso natural. Dentro da oficina, onde tudo começou, o espaço parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. O diário da família Bastos estava sobre sua mesa de trabalho, perfeitamente restaurado, um testemunho silencioso de sua jornada. Helena, começou Juliano, a voz tensa. Nenhum pedido de desculpas é suficiente pelo que te fiz passar. Fui egoísta. Estava tão obcecado com meu passado, com uma promessa, que te transformei em um meio para um fim. Você merecia mais. Você também estava tentando proteger algo importante para você, disse Helena gentilmente, sem traço de acusação. Eu entendo isso. Mas quase perdi algo mais importante, disse ele, aproximando-se dela. Quando te vi sentada lá, enfrentando o Marcos, tão forte e sem medo, percebi que tolo eu fui. Estava tentando proteger um nome, um legado, enquanto a mulher com quem me importo, estava lutando suas próprias batalhas. E eu não estava lá por ela. O coração de Helena palpitou com sua hesitação. A mulher que eu amo, ele quase dissera. A verdade que você queria contar, perguntou ela, a voz mal um sussurro. Qual era? Juliano respirou fundo. Olhou ao redor da sala, para as pilhas de livros, a luz amarela e quente, e, finalmente, seu olhar pousou nos olhos dela. A verdade é que o contrato foi uma mentira desde o início. Não porque era falso, mas porque a verdadeira razão pela qual te escolhi não foi porque você era perfeita para o papel. A razão foi que eu não conseguia parar de pensar em você. Observei você da minha janela por meses, cativado por sua paixão silenciosa. Você era tudo o que meu mundo não era. Menti para mim mesmo que isso era apenas uma transação de negócios. Mas nunca foi. Ele estendeu a mão, não a tocando, mas deixando-a pairar no espaço entre eles. Eu não sei como namorar, Helena. Não sei como construir um relacionamento que não seja baseado em termos e condições. Mas quero aprender. Com você. Ele foi até a mesa e pegou o diário restaurado. Virou para a última página. Uma página em branco que Helena deixara, com uma caneta tinteiro de seu bolso. Ele escreveu uma linha curta. Ele a entregou a ela. Na página, na caligrafia forte de Juliano, estavam as palavras: Este contrato expirou. Um novo capítulo começa. Abaixo, ele acrescentara: Você quer jantar comigo, Helena Reis? Um encontro de verdade, sem câmeras,
Sem plateia, apenas nós. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena enquanto ela olhava para ele. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio avassalador e esperança. Todas as camadas de fingimento, todas as mentiras, foram arrancadas, deixando apenas uma oferta simples, sincera e assustadora. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, sorriu. Um sorriso real e radiante. Aquele que ele só vira de longe, através de um telescópio. Ela assentiu. Juliano soltou um suspiro que parecia estar segurando por meses. Um sorriso real e sem cálculo se espalhou por seu rosto, transformando completamente suas feições geralmente severas. Ele não tentou beijá-la, não se apressou. Apenas ficou ali, compartilhando o momento com ela. A peça acabara, o contrato era nulo. Mas a história de amor deles, a verdadeira, apenas começara. Às vezes, construímos os muros mais altos não para manter os outros fora, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-los. Juliano Bastos construíra um império, mas vivia em uma fortaleza de solidão. Helena Reis vivia em um espaço minúsculo, mas seu mundo era infinito. Eles vieram de dois universos diferentes, conectados por um contrato baseado em uma mentira. Mas nesse artifício, eles encontraram autenticidade. Perceberam que o verdadeiro valor não reside em um nome esculpido em um prédio, mas na coragem de enfrentar o próprio passado. Não reside em apresentar uma imagem perfeita, mas em curar as cicatrizes um do outro. O amor, como um livro antigo, não precisa ser impecável, só precisa ser real. Precisa da paciência para a restauração, da coragem para ler os capítulos difíceis e da fé de que a história vale a pena ser contada até o fim. Na quietude da oficina de livros, uma nova promessa se formou. Não em papel timbrado, mas nos olhos de duas pessoas que encontraram um lar uma na outra. Eles começaram como um CEO e uma moça pobre, papéis familiares em uma velha história, mas terminaram como Juliano e Helena, os autores de uma nova história de amor, uma escrita não com tinta, mas com sinceridade, com paixão e a promessa de incontáveis amanhãs. Obrigado por dedicar seu tempo a ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.